Agora ficamos de pé. Abra aí, por favor, Filipenses 3, que está o tema aqui desta festividade de missões. E eu tenho certeza que Deus já falou ontem e estará falando hoje, amanhã e nesses 6 dias pela frente. Vai falar, vai curar. Eu tenho certeza que já curou ontem e pessoas vão se converter aos pés do Senhor Jesus. Vai haver cura, porque o Evangelho é poder de Deus, amém? Filipenses 3 e o 17, quem tiver encontrado, acompanhe apenas. Sede também meus imitadores. Repita comigo: sede também meus imitadores. Aleluia. Tendes o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos dize agora também, digo, chorando, que são inimigo de quem? Da cruz de Cristo. Há pessoas que são inimigo da cruz de Cristo? Sim, tem sim, até hoje ainda tem. O fim deles é a perdição, Deus dele é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é onde? É no céu, aonde está o nosso Salvador, Jesus Cristo, Salvador eterno Jesus Cristo. Feche os olhos e diga: Senhor, fala comigo, Senhor. Mais uma vez, o Senhor falou através dos louvores, falou através dos testemunhos, Pai, falou, meu Deus, também através da oferta, e agora está falando através da pregação. Sente-se e deixa Deus falar contigo. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu sei que se Jesus quiser revelar, Ele revela o oculto e o escondido, mas a pregação já é a revelação de Deus, de uma forma pregada, explicada. Então abre a porta do teu coração para você entender essa mensagem. Quando eu entrei por essas portas, eu senti verdadeiramente que a palavra já estava sendo ministrada, Deus já estava falando, mas aqui Ele está testificando tudo aquilo que já falou aqui dentro deste lugar, e a glória de Deus vai descer na tua casa e na tua família. Aqui diz no tema que devemos fazer o que? Missões, enquanto estamos o que? Vivos, enquanto estamos esperando a vinda do Senhor de Jesus. Quem está fazendo a obra? Aleluia. Houve-se uma época atrás que um pastor Amado Gonzaga, ele dirigiu uma igreja lá na 117, não sei se vocês não conhecem. Ele falava uma história de um irmão que dizia: pastor, já tem 30 anos que eu sou crente e tem essa conversa de dizer que Jesus vem e nunca vem. Falei, não é 30 não, já tem 2000 anos que estamos dizendo todo dia que Ele vem. Mas sabe por quê, irmão? Nós temos que dizer que Ele vem, não é para poder a gente ficar com medo, não é para poder a gente se assustar, mas é para poder ter o tempo desse período em que Ele vem, para poder ganhar almas para Jesus. Ele ainda não veio porque Ele sabe o dia e a hora certa de vir, e ainda há muitas pessoas que precisam aceitar Jesus, há muitas pessoas que ainda precisam se entregar para o Senhor. Ali, entre os ministérios ali, os irmãos sempre ao meio-dia, na hora do almoço, se reúnem debaixo das árvores, entre o Ministério de Transporte, o Ministério ali da Defesa, e prestam culto ao Senhor. Alguns conseguem liberação dentro das salinhas ali, tem auditórios pequenos ali de reuniões, e eles conseguem reunião para na hora do almoço ali fazer o culto. E aí quando eu comecei a trabalhar por ali, eu fiquei pensando, rapaz, os irmãos estão deixando uma hora boa para descansar, para tirar aquela sonequinha para fazer o culto. Aí me convidaram para ministrar. Quando eu fui ministrar numa sala um pouco menor que essa, e pregando a palavra de Deus ali, e o Espírito Santo falou comigo: olha, meu filho, fala o que eu te mandar. Irmão, quando o crente ele fala o que Deus manda, quando o pregador ele fala o que Deus manda, dá certo. Quando ele fica preocupado com a hermenêutica, com a homilética, que tem que ter, o crente tem que ter, mas quando ele se preocupa demais com a letra e esquece que o Espírito Santo, ele conduz, ele é que dá realmente a sabedoria para você usar essa letra, o negócio não dá certo, mas quando você confia, dá certo. E ali quando eu cheguei, comecei a ministrar, eu nem lembro qual foi o trecho que estava ministrando, eu acho que foi até sobre o cego, e estava ministrando e pregando, daqui a pouco algumas pessoas começaram a chorar, e quando eu fiz o apelo
ali algumas 4 ou 5 pessoas que eram da limpeza, outro que era da brigada, foram na frente e aceitaram Jesus. E eu falei, está explicado, Senhor. O problema não é igreja, o problema não é que tem igreja demais, o problema é que às vezes está faltando é pregador, está faltando é pessoas que têm amor pelas almas, desejo de aproveitar esse período que estamos aqui na terra para poder levar a palavra do Senhor àqueles que estão cativos e oprimidos pela depressão, pela tristeza, pelo pecado. Quantas pessoas aqui mesmo nessa Santa Maria, nessa quadra, lá onde você trabalha, precisam ouvir uma palavra, e você é missionário nesta terra, você é missionário lá no teu trabalho, você é missionária lá onde você trabalha, na escola, aonde for. Deus, Ele quer te usar, mas abra a sua boca. E eu vi aquelas pessoas aceitando Jesus, e aí eu falei, por isso que os irmãos não param de pregar aqui nesse recinto, deixam ali o almoço, o momento de descanso para estar aqui cantando, pregando, e Deus faz o milagre. Deus usa as irmãs, e as irmãs pulam, e as irmãs rodam no poder, e revela, e cura, e faz milagre, porque Deus ainda é o mesmo. Quem mudou foi o homem, Deus não mudou. E dentro desta palavra, desse texto, eu quero trazer para os irmãos que aqui nós estamos falando dentro de um congresso, uma festividade de missões, aonde o nosso pensamento e a nossa vontade é que não só esse congresso, mas que também esta igreja, ela leve esta palavra, não só aqui em Santa Maria, mas em todos os cantos da terra. Mas para isso é preciso que haja pessoas que tenham interesse pela obra de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus tinha muitos discípulos que o seguiam, mas ele escolheu 12. Por quê? Porque aqueles ali, Deus tinha um plano na vida deles. Mas no começo parece que nada vai dar certo. Quando você aceita Jesus, é como o próprio Criador fez os céus e a terra. Tudo era treva, tudo era escuridão. O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez foi: haja luz. E houve luz. Quando acendeu a luz, o que aconteceu? A bagunça estava feia. A terra estava toda bagunçada, não tinha água, não estava tudo misturado, e Deus fez separação de água, de terra, colocou céu, colocou tudo, preparou tudo para depois Ele começar a colocar os animais na terra. Ou seja, você vê que até nisso aí existe uma mensagem profética, porque quando o homem aceita Jesus, que a luz brilha, ele olha para ele que está todo sujo, cheio de pecado, cheio de engano, cheio de avareza, de vício das drogas, de vício da prostituição. Então ele começa através da palavra a separar o que é certo do errado, e começa a mudar, e a vida dele é transformada. Assim como Deus criou os céus e a terra, ele começa a fazer uma nova criatura na vida do pecador. Uma vez o pastor aqui, o bispo, esteve ministrando na nossa igreja, num congresso, não me lembro qual foi o congresso que ele foi, e ele falou um negócio que eu falei: será, meu Deus do céu? Ele falou que antigamente ele era da bagaceira, se visse ele antes e olhasse agora, não acreditar que ele se envolvia com aquelas coisas. E eu falei assim, pregando com essa voz dele aí, que forte, de pregador, e eu falei: meu Deus do céu, essa voz bonita, igual eu estava cantando aqui, se naquela época em que o inimigo colocou a arma na cabeça dele tivesse tirado a vida dele, hoje não teria essa voz aqui para poder pregar o evangelho nessa cidade. Por isso, irmão, não menospreze porque o cara é drogado, não menospreze porque o cara é um mendigo, não menospreze porque o vizinho é chato. Ore por ele, entregue na mão de Deus, porque Deus faz a obra, mas prega o evangelho em tempo, em fora de tempo. E dentro dessa palavra eu vejo aqui, o apóstolo Paulo estava preso, sabemos aqui, ele estava preso, mas só que a sua alma não estava presa. Ele estava talvez ali pela guarda pretoriana, talvez a mais forte que tinha, ou digamos a guarda presidencial ali, como se fosse um grande bandido. Não era, era apenas um pregador do evangelho, mas ele não estava esquecendo das igrejas por onde ele passou e pregou. Meu Deus, como é que está a igreja de Éfeso? Como é que está a igreja de Corintos? Até que ele recebe uma visita abençoada dos irmãos de Filipe. Ah, meu irmão, eu fico observando, nós somos pastores que pregamos a palavra de Deus. Às vezes você está num cantinho ali, orando por alguém, intercedendo. Cada irmão liga para ti, manda um WhatsApp dizendo que está passando problema, talvez no casamento, na família, ou qualquer tipo de problema. Mas o pastor não tem ninguém para falar, ele vai falar só para Jesus. Aleluia. Ele vai chorar para Jesus. E Paulo estava ali preso, chorando, falando para Deus da sua situação. E de repente ele recebe ali, irmãos, aquela visita dos irmãos que trouxeram e mandaram donativos para ele. E o coração dele se alegra, irmão,
Porque ainda existe igreja que se lembra dos homens de Deus. Enquanto muitos criticam os pastores, os missionários, enquanto muitos criticam os pregadores, a liderança, ainda há aqueles que intercedem e oram. Glória. Ainda há aqueles que têm ainda no coração o desejo de ajudar. E o apóstolo Paulo, ele fica muito alegre em receber Epafrodito, que leva para ele até remédios. Desculpa a minha garganta, esse dia eu estou me recuperando, mas não vou deixar de falar da palavra de Deus. E ele escreve essa carta amorosa, em ação de graça, agradecendo a cada irmão por ter feito esse carinho com ele. E ele fala: sejam os meus imitadores. Porque Jesus, porque ele imitava a Jesus. Jesus, ele não se importou se tinha travesseiro ou não. Jesus não se importou se tivesse alimento ou não. Aonde ele ia, estava fazendo aquilo que o Pai mandou, que era pregar a palavra, o evangelho a toda criatura. E antes dele subir, ele deixou o legado: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quando os discípulos estavam andando com Jesus, eles ainda não estavam preparados. Alguns deles ainda eram medrosos. Alguns deles ainda estavam com aquele espírito de covardia. Tinha uns que era afoito, né? Mas precisava de algo na vida deles para poder entender o que dá coragem ao homem, para deixar o velho homem ser uma nova criatura e passar a ser um pregador do evangelho. Foram 3 anos os discípulos ali aprendendo a teologia, aprendendo a mudar o seu caráter, com o próprio Jesus ensinando. Durante esse tempo, Jesus, ele às vezes até tinha uma forma de exortar os seus companheiros que estavam com ele, a ponto de dizer: para trás de mim, Satanás. Um dia ele olhou na cara do traidor e falou: o que você tem que fazer, faça logo. E a Bíblia diz que aqueles que traem o Senhor, Satanás entra nele. Eles estavam passando pelo processo de aprendizado. Mas igreja, missão não é só teologia. Igreja não é só para a questão de aprender a Bíblia. Igreja não é só ter conhecimento. Igreja, eu quero dizer para você nesta noite que Deus, ele quer te usar, mas você tem que buscar a palavra, o conhecimento e a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. O que fez o apóstolo Paulo a ter convicção desse evangelho e pregar, mesmo sofrendo prisões. Foram várias vezes que o apóstolo Paulo sofreu cadeias e foi preso. Assim que ele começou a pregar, ele ganhou uma cadeia de presente. Quando ele chega num lugar que libertou a mulher endemoniada, ganhou outra cadeia de presente. Mas lá na cadeia estava glorificando o nome do Senhor. Lá na cadeia ele estava glorificando, estava amarrado, com os pés amarrados, estava todo amarrado. Meu Deus, que situação, mas ele estava lá glorificando. Deus manda o terremoto e tira e dá para ele o livramento. E eu quero dizer nessa noite que o Senhor, o mesmo Deus de Paulo, é o Deus daqueles também que tem um amor e um compromisso, como Paulo também teve. Por isso, irmão, não tenta imitar apenas um pregador, não tenta imitar apenas aqueles que talvez tenham uma boa oratória, mas seja imitador de Jesus Cristo, seja imitador do pastor da sua igreja que dá um bom exemplo, que a Bíblia ensina assim, dessa forma. E a missão de Paulo era o quê? Era pregar 2 verdades, que são as grandes verdades. A palavra toda é verdade, mas tem 2 verdades que elas são eminentes no coração do crente. É sobre a primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi como o Messias, o Salvador. Se você ler o Velho Testamento, vai ter profetas que vão falar acerca da vida do Messias, a primeira vinda do Messias. Mas quando você lê em Isaías, que tem 66 capítulos, é considerado simbolicamente a mini Bíblia do Velho Testamento, aonde ali tem lei nos 39 capítulos, e tem 27 ali também palavra de salvação, que dá esse total de 66 versículos, comparando com a Bíblia Sagrada. Ali sempre ele diz que haveria de vir aleluia, nascido de mulher, da virgem, uma luz ia ser dada, a luz que ia gerar outra luz, que era Jesus. Aleluia. Deus já falava que esse homem ia vir para quê? Para salvar aquele que era perdido. No conceito de salvação de Israel, Velho Testamento, eles queriam que a salvação fosse de um homem que viesse para reinar, de um homem que viesse para salvar o povo da escravidão,
ou talvez eles estavam esperando alguém que fosse ser o rei deles, presidente ou coisa parecida. Mas Jesus não veio para salvar o homem como a salvação era no Antigo Testamento. Os homens eram salvos da espada dos inimigos, dos reis inimigos. Os homens eram salvos da morte, mas Jesus veio para salvar a alma da condenação eterna. E esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. E ele diz aqui que, portanto, há muitos desses que são inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo representa a redenção, a cruz de Cristo representa a salvação, a cruz de Cristo representa a liberdade. Outrora éramos presos, ainda não estava ainda lavado e remido, porque precisava de que o sangue não fosse apenas de um cordeiro, mas o sangue teria que ser de um cordeiro bendito, o último cordeiro, e na verdade é o cordeiro eterno, porque não morreu, ele ressuscitou. Glorificado seja o nome de Deus. A morte de Cristo na cruz foi para trazer a salvação daqueles que creem. Por isso que aqui diz a palavra. E dentro desse tema que é importante, a grande verdade é que o Cristo enviado, ele foi o Messias, que significa o Salvador, para salvar a humanidade. E a outra grande verdade é que esse mesmo Cristo que da primeira vez veio para salvar, é o mesmo Deus que vai vir para buscar quem? Os salvos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E é por isso que nesse período de tempo, eu pergunto para você nesta noite, que se você tem pregado a palavra, se você tem começado a agrupar mais salvos dentro desta igreja, se não for aqui dentro da igreja, lá no teu trabalho, por onde tu anda, aonde tu andar, tu é missionário de Deus. Aleluia! Porque o céu não é só para nós, o céu é para todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê no nome do Senhor será salvo. E o apóstolo Paulo, ele deixa essa palavra, ele deixa essa recomendação aqui, que nós estamos aqui na terra, mas é um tempo de passagem. Nós somos cidadão do céu. Lá no céu não precisa de CPF, lá no céu não precisa de título de eleitor, não tem negócio de grupo de Bolsonaro, grupo de Lula, não tem doença. Lá você não vai ter mais doença. Lá no céu é o lugar melhor, mas muito melhor do que aqui, mas muito melhor do que tua casa. O céu é lugar de descanso, mas só vamos para o céu no momento que Jesus olhar para a terra e dizer assim: agora sim, muitas pessoas ouviram a palavra, o evangelho do reino foi pregado a toda criatura, em testemunha a toda a gente. Aí sim vai chegar ao fim. Por isso não devemos parar de pregar o evangelho. Não devemos parar, irmão. Não fique de não, mas tem tanta igreja por aí, mas ainda tem muita gente que está escravo das drogas, ainda tem muita gente que está escravo da prostituição, ainda tem muita gente que está escravo da depressão. Satanás vem para matar, para roubar, para destruir, porque ele vem como ladrão, aquele que se disfarça até de crente, se disfarça de pastor, se disfarça de religião. Mas aqui nesse recinto aqui, eu sei que Deus está abrindo a tua mente para você ser o pregador, para poder ganhar essa pessoa que talvez lá na tua própria casa. Evangelho começa onde? Na tua própria casa. O evangelho começa onde? Na tua própria rua. E depois você vem para a igreja e vai trazer, vai convidar aquele teu vizinho, vai convidar aquele jovem que está nas drogas. E aqui é lugar de transformação e de libertação. Por quê? Porque a palavra, ela transforma. A palavra, ela entra, ela vai cortando todo mal, ela vai tirando e ela vai dando libertação para aquele que está condenado. Quantas das vezes olhamos para as pessoas e vejo ela na situação de rua e começamos a julgar que para ela não tem mais solução, dentro daquele corpo que talvez está fedendo, dentro daquele corpo que talvez está ali todo estragado pelas ruas. Existe uma alma preciosa que Jesus pagou o preço, foi com preço de sangue, o Cordeiro bendito que tira o pecado do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse Jesus virá. Ah, meu irmão, enquanto ele não vem, dá tempo de trabalhar. E eu pergunto nessa noite: você tem trabalhado para Jesus? Você tem entregado a mensagem? Sabia que de repente tem uma pessoa doente, como o irmão falou, mesmo lavando panela, e ele com a sua humildade, trazendo testemunho aqui, uma pessoa estava doente, foi lá e pediu para orar, e eu sei que Jesus, ele vai curar. Por quê? Porque o milagre vem dele e o Senhor quer te usar enquanto ele não vem. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: temos que pregar
Nós temos que ser imitador de Cristo. Que aí, quando ele fala ser imitador de Cristo, ele está falando que nós não devemos parar em hipótese alguma. Paulo, irmão, escolheu ser escravo do Senhor Jesus. Ele mesmo falou, ele escolheu só servir a Deus. Aqui no verso 4, ele diz que teve um momento que ele estava de abundância, teve um momento que estava bom, mas teve um momento que estava muito ruim. Teve um momento que ajudaram ele, teve um momento que abandonaram ele, teve um momento que estava alegre, teve um momento que estava até em depressão, triste, depressivo. Mas ele disse que tudo ele conseguiu. A depressão, a tristeza, o que tinha para comer, o que não tinha, ele conseguiu naquele que o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deus está aqui nesse recinto. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O alvo dele é Cristo. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Aleluia. Paulo tinha um alvo. Ele tinha sempre as comparações como uma flecha, aquela que vai atingir o alvo. Quando o arqueiro puxa a flecha que solta, não tem como, ela não volta mais. Um tempo atrás, antigamente, o foguete só subia. Já tem cientista que está fazendo o foguete estacionar, mas a flecha ela vai direto. E quando você mira certinho, que acerta o alvo, você tem alegria e sucesso na sua flecha. Mas o alvo do apóstolo Paulo era somente Cristo. O alvo dele era ver almas sendo libertas. O alvo dele é ver pessoas sendo curadas e transformadas. Teve momentos da vida do apóstolo Paulo que muitas pessoas olharam para ele: vai morrer, vai morrer. Ele tinha acabado de ser picado por uma cobra. Ele está indo com a sua equipe de marinheiros, e o barco naufraga, e Deus não deixou nenhuma da tripulação morrer. E quando chega na beira da praia com o fio molhado, foi fazer aquela fogueira para poder se esquentar, e do nada ele sente um negócio picando assim. Ele puxa a mão, quando vai ver era uma cobra, e todo mundo falou: vai morrer, pam, 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 vai morrer, pam, pam. E aí, naquele momento ali, tranquilo, ele sabia que ainda não era a hora, porque ainda tinha muita coisa para fazer. Eu quero dizer que talvez tu já teve uma doença, um câncer, qualquer coisa, um coração. Jesus está te curando, porque ainda não é hora de você morrer. Ainda há almas querendo ouvir essa pregação. Ainda há almas querendo ouvir você pregar. Ainda há pessoas que vão ser curadas através das tuas mãos. Glorificado seja o nome do Senhor. E não aconteceu nada com Paulo, aleluias, porque Paulo estava cheio da unção de Deus. Eu quero dizer dos discípulos, voltando de lá atrás de novo, por que os discípulos, que quando ainda só era discípulo, não tinham sido consagrado a apóstolo, eles eram medrosos, eles eram covardes, falavam besteira, e ficava sempre atrás. Jesus fazia milagre e ficava aqui atrás. Porque Jesus tu consegue expulsar demônio, teus discípulos não, porque estava faltando alguma coisa na vida dele. E eu quero dizer que a mesma coisa que estava faltando na vida dos discípulos ali, antes de Jesus ressuscitar, algo estava na vida dele que talvez está faltando na tua vida. Eu vou dizer agora, fica com raiva de mim não, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu era mais jovem, cheguei em Santa Maria em 1996. Santa Maria ainda estava no começo. Comecei muito jovem a pregar a palavra de Deus. Não tinha tanto conhecimento da palavra, mas eu pregava aquelas fitas cassete do Takayama, aí ficava ouvindo, e gravava aqui na cabeça. E nas minhas pregações era imitar o Takayama, imitar o Gesiel Gomes, né, que eles vendiam as fitas piratas lá na Ceilândia. E aí eu pregando aquela coisa toda assim. E só que assim, eu estava pregando de uma forma mecânica, era bonito, o povo gostava, né? E Deus falou: não, meu filho, desce ao monte, ora. Quem gosta de monte aqui? Eu gosto de monte, eu gosto de orar, irmão. Desce ao monte, meu filho. Tu vai ser pode ser envergonhado, tu pode passar, vai orar. Aí eu desci o monte, estava orando lá, buscando o Senhor. E um negócio estranho, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Aí Deus falou: vai, ora pelas aves, ora pelos irmãos que estão aí, que aparecem mais, vai orando, vai falando. E foi orando, e de repente eu senti a unção de Deus descendo na minha vida, e vi como um redemoinho sendo cortado, um redemoinho de fogo cortando, e a glória de Deus descendo. Deus falou assim: meu filho, agora tu vai pregar a minha palavra, não é palavra de Takayama, não é palavra de Gesiel, é a palavra que eu coloquei na tua boca. E eu me lembro que assim, quando a unção de Deus desce na vida do homem, é diferente, ele tem certeza no que ele fala. E pregando numa congregação humilde, tinha muitas congregações pequenas, inclusive nas ruas lá onde eu moro, na 201, também por ali, tinha muitas igrejas. E ministrando na igreja, numa congregação lá na 518, estou pregando aqui, a glória de Deus descendo, e de repente Deus fala assim: fala para aquela irmã branquinha que está bem atrás ali. Eu falo: o que, Deus? Fala para ela que os médicos falaram que ela não podia ter filho, mas eu falo que ela vai ter, e é por pouco tempo ela vai ter esse filho. Eu falo: vou falar não. Fala, Deus, e se ela não tiver? Vai ter, porque eu estou falando, que tem hora que tu fica assim nessa dúvida, essa coisa, né? Muito novo. E eu chamei a irmã assim: a irmã veio aqui na frente aqui. Deus mandou falar. Tô nem aí, vou falar e não vou sair correndo não, vou assumir. Deus mandou te dizer, minha irmã, é muito novo naquela época,
que o médico falou que você não pode ter mais filho, mas Deus está falando, quem é médico? Ele é o médico dos médicos, você vai ter filho sim. A irmã começou a chorar no chão. Eu falei, oh, glória a Deus, já chorou, então foi teu, meu Deus. Aí a mulher começou a chorar, o médico falou que o tipo sanguíneo meu do meu esposo não tem como. Eu falei, pois é, irmão, tá grávida, em nome de Jesus, recebe a bênção. Quando foi menos de um ano depois, a irmã aparece com um bebezinho, e eu não estava nem lembrando quem era, e falou assim, olha, sabe qual é o nome dessa menina aqui? Não, é Vitória, porque naquele dia Deus falou, e eu não podia ter filho, e ela nasceu. E eu falei, meu Deus, quando tem unção é diferente, o que o profeta fala acontece, porque ele tem unção. Quando tem unção é diferente, aonde o profeta ele coloca a mão, há milagres. Quando tem unção é diferente, mas só que os discípulos ainda não tinham a unção de Deus, porque ele estava apenas curioso. Quantas pessoas entram dentro da igreja só com um olhar curioso, só vem para curiar. Quando alguém começa a dizer, anda aleijado, eu pergunto, será que vai andar? Será que vai andar? E ele já fica assim, meio preocupado. E quando anda, ai meu Deus, foi fake news, acho que ele combinou com o pastor. Tem gente que é tão incrédulo, né? Porque só vem para olhar. Mas quem tem a unção de Deus já sabe que vai haver cura, já sente, porque o discernimento de espírito já mostra para ele, aleluia. E pessoas caem demoniadas, saem e é liberta em nome de Jesus. Mas os discípulos estavam ali, ainda só curioso com os milagres, estava seguindo, mas ainda faltava se converter de verdade. Mas quando Jesus morre, ele vai lá, derrama a cruz no Calvário, e ele passa aqueles dias na tumba. Quando ele ressuscita, vai lá a mulher desesperada procurando quem? O Jesus morto. Cadê o Jesus morto? Jesus bem aqui, atrás dela. Cadê o meu Jesusão morto? Cadê? E aí ela vai embora. Moço, tu não viu não? Quem foi que roubou o Jesus que estava aqui? Aí Jesus olha para ela assim. Quando ela vai saindo, ele chama pelo nome. Quando chamou pelo nome, ela reconheceu a voz dele. Opa, essa voz eu conheço. Mas agora está diferente, está mais bonito, está glorioso. Jesus Cristo ressuscitado apareceu para ela e falou, Maria. E naquele momento, quando ela olhou para ele, ela viu que ele estava diferente. E aí mais tarde ele aparece para os 12. Labachuri canta lamarra. Aonde é que estavam os 12? Estava pregando o evangelho? Não. Estava na igreja orando? Não. Estava dentro de casa com a porta trancada e colocaram cravada a porta. Quando colocava aquelas traves na porta, eu lembro antigamente que eu não morava na Ceilândia, na casa da X ali, por ali, eles colocavam umas travas assim, porque antigamente tinha muito maloqueiro, eles quebravam a porta, eles colocavam um palco, não tinha como de derrubar, e estava travado, eles com medo, escondido ali. Mas Jesus de alguma forma entra dentro daquela casa, aleluia. Quero dizer que teu coração pode estar travado agora, sem fé, mas Jesus está entrando hoje. Ele está entrando hoje só para dizer uma palavra. Quando ele entra dentro daquela casa, onde estavam aqueles covardões ali, acovardado, crente covarde, ele olha para eles, o semblante deles estavam, o semblante de terror, tem semblante de medo de morrer, semblante de covarde. E Jesus, calma rapaz, Pai seja convosco. Calma rapaz, Pai seja convosco. Até que eles respondeu, Shalom, Shalom, paz, meu Jesus, Pai Senhor Jesus. Jesus viu que existia um insossego na mente deles, na cabeça dele, no coração dele. Mas hoje ele está entrando para você, irmão desesperado, que perdeu a fé, que perdeu a tua confiança. Porque tem gente que é crente, crente, mas na hora da tribulação ele esquece do poder que Deus tem na vida dele. Pai seja convosco, aleluia. Diga para o irmão que está do lado, Pai seja convosco, aleluia. E naquele momento que ele falou, Pai seja convosco, ele olhou para ele e falou bem assim, receba, receba. Ele começou a soprar, e disse, receba agora o Espírito Santo. E naquela hora, eles foram regenerados. Foi ali que entrou o desejo missionário. O crente precisa ser regenerado, o crente precisa ser renovado, o crente precisa do Espírito Santo. É por isso que o obreiro tem que ser selado, é por isso que o obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque ele sabe, ele sente a unção de Deus e o desejo de fazer a obra sem medo e sem ter nenhum tipo de hesitação. E naquela hora eles receberam, mas ainda não era a porção dobrada, como dizia o profeta Joel lá no passado. Eles receberam ali a regeneração do Espírito para ter o desejo de fazer a obra do Senhor. Jesus ainda fica 40 dias com eles e sobe e assuntos aos céus. Depois desse dia eles se reúnem. A Bíblia diz que eles estavam em um ambiente e todos estavam com o pensamento ligado. Então, quando dentro da igreja o pastor pensa de um jeito, o obreiro pensa de outro, a irmã está não sei o que, dentro do grupo das irmãs, uma não gosta de sei de quê, uma não gosta do vertido.
sentido. Deus não habita, irmão. Como é que vai ter unção de Deus? Como é que vai ter unção na hora de cantar? Mas quando todas estão no mesmo pensamento, quando os obreiros estão no mesmo pensamento, quando a igreja está no mesmo pensamento, a glória de Deus desce. A glória desce. Todos estavam no mesmo pensamento ali, e a glória desceu naquele recinto, e foram cheios do Espírito Santo. Aí sim estavam preparados para pregar o evangelho. Por isso, crente chorão, crente reclamador, para de choro e vai buscar a palavra de Deus. Por isso, crente blasfemador, para de ser blasfemador e vai buscar na oração, no jejum e na palavra. E Deus quer te usar, homem e mulher. Aleluia. Não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de estarmos atônicos com as coisas desse mundo. Às vezes tu passa 1 hora, 2 horas vendo uma série inútil do Netflix. Tira 30 minutos para orar, tira 1 hora na presença de Deus, que tu vai ver o milagre acontecer na tua vida, a unção de Deus. Aonde tu tocar, abençoado vai ser. É assim que diz a palavra. E por onde Pedro andava, até a sombra curava, e por onde eles andavam, o coxo se levantava. Não tinha ouro, não tinha prata, mas levanta-te em nome de Jesus e anda, levanta-te. É isso que Deus quer hoje, levantar crentes pentecostais cheios do Espírito Santo. Não há missão se não tiver unção. Unção, ela tem que estar no coração do missionário, porque missão sem unção gera confusão, missão sem unção gera contenda. Labachuri cantaramahá. É por isso que Paulo falou: tô nem aí, eu quero ser escravo de Jesus Cristo. Não é obrigado os irmãos seis, foi um chamado de Paulo. Não é obrigado ninguém ser escravo, não. Mas ele falou: eu quero é ele. Mas irmãos, oh meu Deus, mas se tu tiver ainda um tempinho para me ver, meus irmãos ainda. Ele falou: meus irmãos, eu queria de novo ver os irmãos das igrejas onde eu passei. Deus deu essa oportunidade para ele antes da sua última prisão. Mas nós vemos aqui, irmão, que agora a eminente volta de Cristo, ela pode acontecer a qualquer momento. E Jesus, no seu sermão profético, tenho certeza que o apóstolo Paulo, ele tinha a revelação de Deus de tudo, até do céu. Mas ele lembrava do que Cristo falava e falou, porque ele dizia: o que eu recebi do Senhor passo para vocês. Irmão, hoje está tendo igreja de tudo é jeito por aí, que estão inventando aqui as pregações, estão inventando as coisas dele, estão inventando moda que não agrada a Deus. Mas o que é da Bíblia é da Bíblia, o que é de Deus é de Deus, o que não é, não é. Ele falou: o que eu recebi do Senhor eu passo para vocês. Aleluia. O que você recebeu de Cristo, você vai passar para aquele que não tem Cristo. O que você recebeu do seu pastor, que ele recebeu de Cristo, você vai passar para aquele que não tem Cristo. E aqui nesse recinto de adoração e adoração, Deus está falando no profundo do teu coração: você é missionário. Aleluia. Você é missionária. Mas como é que Deus vai te usar? Eu não tenho tanta oratória, eu não tenho tanto conhecimento. Deus vai te usar no louvor. Aleluia. O louvor também é uma pregação, é quando você quer. O pastor ministrou aqui um louvor aqui que já estava pregando aqui já, que Jesus ia fazer milagre, vai fazer milagre, e ele está fazendo milagre aqui nesse recinto. Labachuri canta lamahá. Então nós vemos agora que a convicção do coração do discípulo não era mais aquela convicção covarde de apenas um seguidor, de apenas um assistente. Porque você não vem para a igreja para assistir o culto, mas vem para cultuar. Você não vai lá para o evangelismo simplesmente para assistir os irmãos pregando, mas você vai para evangelizar. E aqui nesse momento agora, para fechar essa mensagem, eu quero dizer que Jesus, o mesmo Jesus que soprou no nariz dos discípulos, que até o momento eles eram homens acovardados, homens que não tinham coragem, ele está aqui soprando no teu nariz, dizendo: receba. Receba agora essa responsabilidade de pregar o evangelho. Receba agora essa responsabilidade de louvar o meu nome com unção. Não cante para se mostrar, não pregue para se mostrar, não imite pregador igual fazia, mas pregue pela divina revelação do Espírito Santo. Pregue pela divina unção do Espírito Santo. Que milagre vai acontecer nesta igreja, que milagre vai acontecer na tua casa. Um dia, glorificado seja o Espírito ainda tem aqui, pastor. Um dia, só mais uns 5 minutinhos, cuidando da obra de Deus, orando pelo povo. Eu sei como é que é a vida de um pastor. E ali o Satanás, ele não gosta de quem gosta da obra de Deus, irmão. Aleluia. Inimigo da cruz, como diz aqui. E dentro da igreja, até aqueles que eu amava, que chamava de amigo,
começaram a se levantar contra o pastor da igreja. Enquanto eu pensava que estava me abraçando, dando tapinha nas costas, estavam falando e tramando contra o pastor. Ao ponto da minha esposa, que quando o pastor ele tem uma esposa que acompanha, que é com ele, ela sofre mais do que ele. Sabe por quê, irmão? A gente leva pancada e a gente tem que dar uma de machão, né? Tá doendo? Não, tá doendo não, tá com o queixo quebrado, dando uma de machão. Mas mulher não, mulher sensível. Teve um ponto assim, que a minha esposa, ela ficou tão assim, triste com algumas coisas que ela ouvia na igreja, que ela deu uma crise de ansiedade, que eu tive que levar ela para o hospital. Do Gama foi atendida ali, a pressão chegou a quase 18. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou fazendo a tua obra, Pai, cuida de mim, meu Deus. E ela falou, vamos sair. Deus falou, não, meu filho, tu vai sair na minha época daqui. Na época certa eu vou te levar para outro lugar, mas tu vai ficar por aqui ainda. Aguenta o povo aí. Eu falei, meu Deus, para com isso, meu Deus. Lá baixo e canta lá marra. Tá bom, Deus. Chamei um amigo de oração, um casal, e fomos lá para o Monte dos Milagres do Gama. Toda noite fizemos uma campanha lá. Essa campanha durou quase 3 anos. Todo dia terminava o culto, a gente ficava de 11 à meia-noite, 1 hora ali orando, cantando os louvores, lendo a palavra, um pregando uns para os outros, e depois tirava um momento no secreto com Deus. Quando já estava quase no último ano naquele propósito ali, eu fui orar no secreto. De repente Deus me dá uma visão do céu. Eu estava orando, Senhor, meu Deus, tu sabe do que estou passando, a dificuldade que estou tendo naquela congregação, meu Deus. Tenho entregado a minha vida. E Deus falou assim, meu filho, eu cuido de ti. Tu lembra uma vez que tu falou bem assim? Olha, fica na minha que eu fico na sua. Então o ditado diz assim, é o contrário, né? Eu fico na minha, tu fica na sua. Eu vou falar o contrário. Senhor, tu fica na minha casa, cuidando da minha família, da minha esposa, das minhas 2 filhas, que eu fico na tua casa cuidando dos teus filhos. Eu sei, Senhor, eu falei para o Senhor. Pois é, eu levei isso a sério, porque quando o homem é um nome de propósito, Deus também é um Deus de propósito, para o homem de propósito. Por isso, irmão, se você for fazer um voto com Deus, seja sincero. Não seja garoto, não seja menino, não seja infantil. Deus atende, mas seja fiel em cumprir aquilo que você faz. De repente, do nada eu sinto um frio, eu vejo uma visão do céu, como se fosse um lobo vindo na minha direção, com aquela boca cheia de sangue, com a voz estridente, e fala, eu quero destruir a tua vida, o teu ministério. E eu fiquei congelado, e eu falei, Deus, em pensamento, tira esse demônio daqui. Tira esse Satanás daqui. Eu não conseguia ali no monte ali me mexer, aquele frio gelado, aquela visão daquele lobo, daquele demônio, assim no escuro, não dava para ver direito. E ele falou, vou destruir o teu ministério, a tua vida. Aí dando aquelas gaitadas, eu falei, Senhor, tira esse demônio daqui. Tira, Senhor, tira eu no meu pensamento, e tremendo e com medo. De repente eu sinto a luz do Espírito Santo vindo assim, e eu sinto como se fosse a presença de alguém do meu lado. Eu sei que era o anjo, eu não vi, mas eu sei que era o anjo do Senhor que estava do meu lado. E a voz falou no meu coração, meu filho, Satanás, ele tem se levantado contra a tua vida. Sim, eu sei, eu tenho visto. Chore, sim. Satanás, ele tem se levantado contra a tua família, sim. Mas eu cuido de ti. Tu lembra quando tu falou, fica na minha, que eu fico na sua? Pois é, meu filho. Recebe essa chave agora em nome de Jesus. Labachuri canta lamarra. Não, eu creio que Deus entrega a chave. Tem pregador que prega contra isso, sei porquê. Deus entrega a chave. Labachuri canta lamarra. E eu, amém, naquela hora eu peguei aquela chave. Olha, meu filho, eu tenho uma casa para te entregar. Tu lembra aquele calor que tu levou na Codab, na IDAB? Pois é, não vai ser de lá não, eu vou te dar a tua casa. Eu falei, amém, Senhor. Guardei no meu coração, mas não abra a tua boca, fica calado. No tempo certo eu vou. Tu vai falar, tu vai testemunhar. E eu cheguei, voltei para os irmãos ali para a gente terminar a oração para descer do monte. E eu falei, minha esposa, Deus falou um negócio comigo ali maravilhoso. Fala, amor, fala, amor. Não fala, amor, nada, rapaz, espera aí. Deus falou que era secreto. Ele pode revelar para tu também. Ah, não, amor. E eu fiquei pensando naquilo ali. Quando eu chego numa loja lá na Santa Maria, uma loja que vende um monte de coisa assim de acessório de casa, acho que é Cristo Rei. Estava lá dentro, de repente aparece uma irmã, uma missionária que tem uma igreja na Santa Maria. Uma pessoa muito simples, né? Mas Deus usa muito ela. E ela, ô pastor, como é que tá? Tô bem. Tu lembra daquelas coisas antigas lá, da igreja lá, quando Deus me libertou, ela era da macumba e tudo. Aí eu tenho umas fitas gravadas, que eu sempre mexi nesse negócio de mídia na igreja, na época era gravado em fita, né? De 98 por aí. Acho que tem essa fita lá. Aí do nada ela deu um sapateada, pulou para trás. Papai, eita, meu Deus, o que aconteceu com essa irmã?
E bateram um pá, 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 pá. 3 vezes. E bateu no meu peito, pum, pum, pum. Doeu. Eu sou o teu Deus. E falou de um jeito assim. Aí as irmãs começaram, as irmãs não, as vendedoras começaram a ficar ali preocupadas com aquele jeito assim dela, assim, meio doido. Porque, irmão, nós somos considerados doidos mesmo pelo povo do mundo. Canta lá, eu creio no poder de Deus. Tu lembra daquilo que eu falei contigo lá no monte? E eu, sim, Deus. Ela batendo, ai Deus, tá batendo demais, Senhor. E pá, pá. Eu cheguei em casa e botava vermelho, as pancadas que a irmã deu. Se tivesse catarro no peito ia sair tudo. E eu levando a pancada lá, Deus me batendo lá através da irmã. Meu Deus do céu, eu quero Jesus amado. Mas quando ela falou assim, tu lembra que eu falei lá no monte que eu ia entregar a chave da tua casa? Falei, é Deus, aleluia. Não é janeiro, não é fevereiro, mas vai ser em março que eu vou entregar. E eu falei, mas ainda estava em outubro ainda, estava de 2018. E eu falei, oxi, tá bom, Deus, deve ser talvez aí, daqui uns 10 anos. Deus não falou qual ano que seria, né? Mas assim, se ele falou que não era janeiro, não era fevereiro, não era março, era do ano seguinte, irmão. Porque Deus não deixa ninguém em dúvida. E nós cuidando da obra do Senhor. Deus levantou o obreiro para nos ajudar. Outros com raiva saíram. Porque o pastor ele tem que ser, irmão, tem que fazer a vontade de Deus, não é vontade de crente não, irmão. Irmão, não fique chateado não, porque hoje está ao contrário. É membro que quer pastorear o pastor, não quer deixar o pastor pastorear, é o contrário. Faz assim, pastor, não, o pastor está seguindo a vontade de Deus. Deus está falando, irmão. Lá Bachuri cantaria, eu não desisti, fiz a vontade do meu Deus, não a vontade do homem. Como eu digo coisa para ir dentro da igreja, eu falei, não, isso fazer a vontade do meu Deus, não é fácil quando você quer fazer a obra de Deus. E Deus mandou o obreiro para me ajudar. Mas num dia de muita tristeza e muita dor, Deus ele toca no coração do irmão. E ele fala para ele, olha, primeiro ele fez um voto, Senhor, se tu me ajudar a pagar uma dívida aí, de sei quantos milhões aí, eu abençoo o teu servo. Aquela casa lá em Santa Maria. Aí Deus falou, não, meu filho, já tenho te abençoado, já tem tanta casa, porque tu não dá uma para ele. Lá abaixo ele canta lá amarrar. E um dia ele chega, eu estava morando de aluguel lá na 116. Chega lá assim, olha, Deus falou comigo, Deus falou com minha esposa. Eu estava na sala, ela estava na cozinha. E Deus falou assim, olha meu filho, dá aquela casa para o teu servo. Laragachuri canta lá amarrar. E depois aí falou, mas eu só vou falar com a minha esposa se tu falar a mesma coisa com ela. E lá na mesma hora que ela estava na cozinha, isso, fala com teu esposo para dar aquela casa para o meu servo. Lá Bachuri canta, eu que estou falando, aleluia. E quando eles se encontraram na sala, Deus falou um negócio comigo. Ela falou, será que é a mesma coisa que ele falou comigo? Deus é Deus, meu irmão. Pega aquela casa lá da 201 de Santa Maria, pega o documento, vai lá no cartório e passa para o nome do pastor Eliezer. Labachuri canta, labachuri canta. Porque eu falei para ele que ia dar a casa e vocês vão ser o instrumento que vão fazer eu abençoar. E ele chega lá em casa, nós estamos aqui porque Deus mandou vir aqui. Chegou com os papéis, assim, um monte de papel, documento. Tá vendo isso aqui? Deus mandou lá no cartório, lá no quinto ofício de Taguatinga, passar por nome de vocês 0800 Labachuri canta labarra. Da Labassuri canta labarra, Shuricanta. Minha esposa quase caiu de costa e ficou, não. Eu também não sabia o que falava. E nós fomos lá, na hora que foi passar, eu estava numa situação tão difícil financeiramente que não tinha nem 50 conto para poder pagar os documentos lá. O irmão ainda pagou o documento ainda. E quando nós chegamos na nossa casa e vamos assim, a minha esposa tinha tido um sonho. Só não sabia onde que era, mas o conjunto era K, a casa era 20. Conjunto K, casa 20. E a casa que Deus nos deu, irmão, foi uma promessa que Ele deu para aquele que realmente é fiel. E eu quero dizer para você, meu irmão, agora vale a pena ser fiel. Aleluia. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, está fazendo a obra, o inimigo ele quer que tu pare, mas Deus também te abençoa aqui enquanto tu aqui na terra, irmão. Aleluia. E você não pode parar, é por isso que eu não posso parar. E eu falei a mesma coisa para as minhas duas filhas. Eu tenho duas filhas, uma já tem 23, outra já tem 21, uma já casou. E eu falei para ela, no dia eu estava naquela correria para casar, aquela coisa toda. Eu falei, minha filha, o mesmo Deus que abençoou teu pai, Ele também vai te abençoar, tenha fé. E ela entrou na oração com o noivo, e Deus abençoou tremendamente o casamento dela, com um saláriozinho pouco dela, mas do noivo dela conseguiram fazer um casamento que tem gente que não consegue fazer, não dependeu de ninguém.
A outra está do mesmo jeito também, já está se preparando para casar também, está nessa correria e está tranquila. Assim, Deus abençoou minha irmã, e abençoou o Senhor, então vai me abençoar também, aleluia. Porque quando a família é abençoada, quando o pastor é abençoado, quando o homem de Deus ele é sacerdote da casa, a família, a geração é abençoada. Rabalabassuri canta lamarra. E Deus abriu uma porta melhor para ele, foi abrindo, está crescendo a cada dia. E Deus ele tem abrido as portas, porque quando tu faz a obra dele, Deus ele trabalha por ti. Por isso, irmão, não reclame quando tu limpar a igreja, não reclame quando tu estiver na portaria, não reclame porque está no grupo de intercessão, não reclame porque você está tendo alguma atividade na igreja. Faça com amor, com carinho, igual o pastor fala. Ele é machuri canta lamarrai, ele suri canta lamarrai. E Deus tem bênção aqui. Agora eu vou profetizar. Aquele que ainda não tem a casa, aleluia. Segura aí, você que não tem irmão, levanta tua mão que está pagando luz, não tenha vergonha, levante aí, segura a chave da tua casa aí, varão, um apartamento, rabalabassuri, para aquele lá vai ser um apartamento, labaxuri, segura a chave da tua casa aí, irmão, você irmã também, segura aí, labaxuri, anda na tua casa, regachuri, canta, quem mais que tem uma bênção da casa aí? Deus mandou profetizar, irmão, se ele me deu, eu posso também profetizar. Receba em nome de Jesus, não vai pagar mais aluguel não, essa palavra é verdadeira, mas só que Deus só quer a tua fidelidade, o teu amor, o teu carinho, e seja missionário. Não desista da palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus agora. Fica de pé agora. Ragassuri canta lá. Coloca a mão agora no irmão que está do teu lado agora. No ombro do irmão que está do teu lado, com respeito. Coloca aí no ombro do irmão que está do teu lado, à distância. E vamos agora, você vai orar pelo irmão que está do teu lado agora. Você vai orar agora e vai profetizar a bênção na vida dele. Primeiramente você vai pedir para Deus tirar o coração de pedra. Tirar o coração aí. E vai abençoar a vida dele agora, em nome de Jesus. Vai abençoar ele agora e dizer: tu é missionário. Tu é missionário. Nesse congresso de missões, nesse congresso, o Senhor está te revertindo agora com poder. O Senhor está te batizando agora. Ore por ele agora. E comece agora a falar em mistério. Comece a falar em mistério com Deus agora. Balabachuri canta. Você que não é batizado, seja batizado. Agora se liga no céu, irmão. Se liga no céu. Glória, 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 glória. Receba, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja curado. Seja transformado, receba a bênção na tua casa, no teu lar e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, receba, receba, em nome de Jesus. Receba agora a unção de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória, aleluia.